Amém. Amém. Não só perseguir, Amém. Amém, amém. Podemos? Sim. Sim. Está todo mundo me ouvindo bem? Fica à vontade, irmão. Tá, obrigado. Bom, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, tá certo? Nós já estamos na lição 28. Hoje é a lição 28. Nós estamos fazendo algumas reflexões, ponderando, né? Trazendo em evidência alguns pontos importantes, né, do livro de Atos. E nessa lição 28, eu quero fazer algo diferente com os irmãos, propositalmente, não porque não tenha dado tempo, né? Mas decidi, nesta semana, compartilhar com os irmãos uma visão, né? Uma forma, um formato, uma maneira. Então, eu decidi trazer a lição número 28, que está no capítulo 18 de Atos, né? Do versículo 24, e entrar já no capítulo 19, especialmente até o versículo 7, né, do 1 ao 7. Então, vamos ler o finalzinho do capítulo 18, né, a partir do versículo 24, e o capítulo 19, versículos de 1 a 7, tá bom? E o que eu quero fazer de diferente com os irmãos hoje? Eu não estudei, né, apesar de todos nós aqui, com certeza, num momento ou outro da nossa vida cristã, e de contato com a Bíblia, nós já lemos o livro de Atos. Já alguns aqui, provavelmente, já fizeram até doutorado de Atos, né? Não sei quantas vezes você já estudou Atos, né? Eu já estudei muitas vezes Atos, né? Tenho até uma apostila aqui, já mostrei uma vez, né? Bem fininha, tá vendo? Bem fininha aqui. Uma apostila que foi de um seminário de 3 dias e 3 noites, né? Com o irmão Enio Latorre e o irmão Alan Dutton Pai. Já fiz com o Randy Recife, já fiz com o Antônio Silva de Recife também, com o Regis, já fiz com o irmão Alaor Leite. Olha, eu já vi muitas vezes. Acho que eu tenho pelo menos assim uns 25 ou 27 volumes do livro de Atos. Mas dessa vez já compartilhei com os irmãos que estou procurando, né, sair um pouquinho das regras do livro de Atos, né, sem sair, né, da fidelidade à palavra, né, mas está trazendo alguns pontos que são importantes, que muitas vezes ficam esquecidos no estudo contextualizado, né, ou no estudo programático do livro de Atos. E os irmãos têm percebido isso nessas mais de 28, mais de 26 lições. E hoje, na lição 28, eu deixei para não estudar antes, não me preparar antes, porque eu costumo fazê-lo, né? 10, 15 dias antes, já ir anotando alguns pontos importantes, procurando o tema. Mas dessa vez não, dessa vez eu encontrei um tema hoje mesmo, fiz questão de não ler o capítulo 18 no finalzinho, nem o capítulo 19, também no início dele, para compartilhar com os irmãos uma forma de ler e meditar e ponderar sobre a palavra de Deus, né? Como eu faço para ter algumas ponderações do livro de Atos. Então, incentivado, né, por algumas leituras que tenho feito, porque às vezes eu encontro um irmão ou até uma irmã que ensinou algo tão especial e eu fiquei me perguntando, poxa, como ele chegou até aquele ponto, né? Como que ele enxergou isso? Que bom que ele fez esse destaque. E aí eu queria compartilhar com os irmãos uma forma da gente estar lendo e meditando sobre os assuntos da Bíblia. Então eu quero usar isso na prática com todos os irmãos, né? Vocês vão me acompanhar desde o início, né, da minha preparação para ler e meditar nos textos, como a maneira como eu costumo fazer para ponderar textos bíblicos. Pode me interromper sim, se quiser, mas se esforcem, irmãos e irmãs, para me acompanhar na leitura, né? Já falei que a gente tem todas as aulas gravadas, né, no canal do YouTube, inclusive as últimas aulas que temos tido também, excelentes participações aí dos irmãos, né, o Edivaldo,
Avair, outro dia foi o irmão Joel, então quem quiser, tá tudo isso gravado lá, se o irmão quiser revisar. Mas hoje, especialmente, eu estou aqui com as minhas anotações em branco, tá apenas com o tema, e vou fazendo algumas ponderações instantaneamente aqui com os irmãos, tá certo? Então será uma forma diferente da gente estar refletindo sobre o livro de Atos, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Ficou claro para todo mundo? Acho que todo mundo entendeu, né, a ideia. Então, vou continuar, vou fazer hoje como faço geralmente. Claro que leva muito mais tempo do que 40, 50 minutos, que é o tempo que a gente gasta aqui. Leva muito mais tempo que isso, às vezes leva dias. Às vezes eu faço o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, eu faço isso várias vezes. Existem alguns textos bíblicos que eu faço 7, 8 vezes, né? Já houveram textos que eu tive que ler mais de 10 vezes, né? Sem exagero nenhum. Mas a palavra de Deus traz esse prazer para a gente. Então eu quero fazer uma leitura, né, com vocês, uma leitura detalhada, junto com os meus pensamentos que vêm quando eu estou estudando a Bíblia ou quando eu estou refletindo sobre ela. Tá bom? Espero que vocês aproveitem. E isso serve também como dica dos irmãos estudarem a Bíblia todos os dias. Pegarem textos bíblicos, passagens bíblicas, e tentar entendê-las, tá certo? Então, espero que não seja tão complicado para vocês, tá? Vou tentar ser o mais simples que eu puder, porque para mim é simples, não é? Eu gosto de fazer da forma mais simples possível. E muitas vezes a resposta da palavra de Deus para a gente, algo que nós precisamos e queremos ouvir, é o mais simples de tudo. E nós complicamos tantas vezes, sabe? Mas a simplicidade está sempre em Cristo. E o que nós lemos em Atos já foi ensinado por Jesus. Atos é a prática do que estes homens que agiram, né? São prática destes homens que andaram com Cristo. É a prática dos ensinamentos de Jesus. O livro de Atos é a prática, é a forma prática e simples de tudo que eles aprenderam, viram e perceberam do Senhor Jesus. Então, Atos é simplesmente a atitude, né, de Jesus Cristo através dos seus discípulos, e serve para nós também. Então, vamos começar. Eu vou começar absolutamente do zero, desde a minha oração, e isso não será uma peça teatral, tá, irmãos? Isso eu vou tentar fazer aqui, refletindo, pensando alto, para vocês estarem me acompanhando nisso. Mas podem me interromper, se vocês quiserem. Porque, às vezes, os meus pensamentos falham, erram, na hora que eu estou lendo. Às vezes, eu perco um detalhe. E aqui o meu pensamento, junto com o pensamento de vocês, vamos criando esse estudo, para que ele se torne algo especial para todo mundo hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, Senhor, eu primeiro sempre gosto de conversar muito com o Senhor, para que o Senhor não me deixe ler a Bíblia por ler. Que o Senhor não me permita passar por detalhes tão importantes da Tua palavra. E eu preciso, Pai, que o Senhor me fale nas minhas leituras. Que eu não desenvolva, Pai, o prazer de mostrar que eu sei, muito menos de querer aparecer sabedor, porque eu não sei de nada e só o que eu faço é reproduzir o que vem do Senhor. Mas clareia minha mente, Pai. De alguma maneira me fala e me ajude a enxergar apenas o que a Sua palavra me diz. Não permita, Senhor, que eu coloque palavras na Tua boca, nem que eu fuja dos Teus textos, mas que eu fique exatamente onde o autor, que foi Lucas, do livro de Atos, o que ele quis dizer. Me ajuda, Senhor, a ter humildade. Ajuda cada um dos meus irmãos a compreenderem o que eu estou falando. Me ajude, Senhor, a ser o mais simples possível, a não ficar inventando, nem enchendo linguiça, nem querendo falar demais, mas que o Senhor me ajude na simplicidade da Tua palavra, das Suas intenções, me ajude a alcançar o coração dos irmãos.
mas alcança primeiro o meu coração com a tua palavra. E que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me oriente e me ajude, Pai, a viver essa tua palavra. Que eu pratique tanto quanto eu sei. Em nome de Jesus. Amém. Bom, livro de Atos. Na semana passada nós falamos sobre persuasão. E ficou muito claro, e isso ainda será repetido aqui no capítulo 18, no final. Como Paulo persuadia as pessoas. E eu ressaltei bastante essa palavra persuasão. Porque tem que estar preparado para ser persuasivo. Persuasão é quando você incentiva uma pessoa a conhecer a verdade e viver esta verdade. Não era somente um convencimento, né? Mas era principalmente um acompanhamento de ideias. E é claro que o teu Espírito Santo, né, que o Espírito Santo de Deus, ele atua nisso. Mas hoje eu quero ler Atos capítulo 18, versículo 24 em diante, porque a primeira coisa que eu preciso fazer hoje é encontrar a mensagem principal desse texto que eu vou ler. Então, eu preciso encontrar nessa minha primeira leitura a palavra-chave, algo que já está escrito e que vai me ajudar a voltar no texto e entender que tudo gira em torno desse centro, dessa mensagem central. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler Atos, capítulo 18, versículo 24. Né? O Senhor Jesus atuando em cada viagem missionária de Paulo. Mas aqui, no capítulo 18, versículo 24, já é o início da terceira rodada, né? A terceira viagem de Paulo. E eu quero prestar atenção. Todo mundo sempre fala das viagens de Paulo, mas eu quero entender o que aconteceu nessa rodada de viagens de Paulo. Versículo 24. Eu quero encontrar primeiro o tema, o que é mais importante dentro do texto. Então, eu vou fazer a minha primeira leitura. Nesse meio tempo, Atos 18, 24. Chegou a Éfeso um judeu natural da cidade de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. Lembrando que eu estou procurando o centro desse texto. Sendo ele fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Muito bem, aqui está falando de Apolo, né? Um homem eloquente, veio de uma cidade muito importante, né? Chamada Alexandria, a segunda cidade mais importante do mundo naquela época, né? Só perdia para Roma. Muito bem, então esse era um homem de cidade grande, né? Apolo. Muito bem, mas ele parece que só conhecia o batismo de João. E o batismo de João já ficou lá para trás, né? Porque depois de João já veio Jesus Cristo já tinha morrido, ressuscitado, e também o Espírito Santo já foi derramado, né, em Atos, lá no livro, lá no dia de Pentecostes, né? Lá no comecinho, capítulo 2. Então, esse homem, ele começou a pregar este evangelho, mas não sabia nada sobre Jesus, e, consequentemente, também não sabia nada do Espírito Santo. Mas vou continuar, versículo 26. Ele, né, Apolo, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, o casal Priscila e Áquila, aquele que Paulo encontrou com eles no começo do capítulo 18, né, tomaram Apolo consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eu gostei disso. Acho que a coisa muito importante é isso, que Apolo estava pregando uma verdade, mas não estava exato, porque faltou ele saber que Jesus Cristo já veio, que já houve o Espírito Santo, e esse homem ainda estava lá no batismo de João. Então, quer dizer que Priscila e Áquila sentaram com ele, com Apolo, e explicaram para ele com exatidão. Porque às vezes a gente conhece não a forma exata, né? Mas estava faltando alguma coisa no ensinamento de Apolo.
E interessante que exatidão, né, isso foi exposto para ele, o caminho de Deus. Olha, ele chamou aqui, já vou lhe dar a palavra, Adriano. Então, quer dizer que ele colocou aqui como o caminho de Deus, né? Apolo, ele estava ensinando sobre Deus, mas não era o caminho certo. Faltava um detalhe disso, né? Pode falar, Adriana. Eu não entendi. Se João veio para preparar o caminho, porque o batismo de João e a pregação dele não estava completa. Muito bom, irmã. Ótimo o seu comentário. Vamos pensar na linha histórica, né? Aqui no capítulo 18 de Atos, muita coisa já aconteceu, né? Já aconteceu lá atrás. João Batista já tinha vindo, João Batista pregou batismo para pessoas arrependidas. Era somente isso, né? Lá em Mateus capítulo 3, a gente identifica isso. João pregando o batismo de arrependimento, ou seja, ele mergulhava as pessoas, né? Que a palavra batismo significa mergulhar. Então, João Batista batizava as pessoas arrependidas. Muito bem. Só que aí o tempo foi se passando e João Batista disse uma coisa importante, né? Que vinha alguém depois dele, do qual ele não era digno de desatar as correias das sandálias, né? Ele estava falando de Jesus. Então, João Batista veio e preparou o caminho. Quando João Batista encontrou com Jesus, batizou Jesus no Rio Jordão, pronto. João Batista cumpriu o seu papel. Né? Ele preparou o caminho do Senhor. E o Senhor veio, Jesus foi batizado por ele, depois foi levado para o deserto e começou o seu ministério. Pronto, aí praticamente encerra o ministério de João Batista. E aí Jesus veio, passou 3 anos pregando o evangelho, né, para todo mundo. Jesus morreu, ressuscitou e no dia de Pentecostes ele pediu que os cristãos ficassem em Jerusalém. E foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Aí Jesus ensinou aos discípulos que começassem a pregar um complemento mais específico do batismo. O batismo de João Batista era para pessoas arrependidas, mas não colocava o Espírito Santo na vida das pessoas, porque o Espírito Santo ainda viria. E aqui em Atos, né, no livro de Atos, lá no capítulo 2, o Espírito Santo começou a fazer parte do batismo. E o ensinamento de Jesus, então, ficou completo sobre batismo. Até para confirmar o que o livro de Efésios, capítulo 4, ensina, que há um só batismo. Então, o que ficou a partir da ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o batismo oficial, vamos dizer assim, que é para pessoas que creem, se arrependem, né, igual de João Batista, arrependimento, mas com o batismo, né, com o batismo e com o arrependimento, vinha então a presença interior do Espírito Santo. Então aí o batismo está completo, né? Então esse Apolo, ele só conhecia a história até João Batista, mas ele não conhecia que Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado e o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre toda a carne, né? Porque a gente acompanhando essa história, nós vimos que depois do começo da igreja, todo mundo que era batizado porque tinham fé, estavam arrependidas dos seus pecados, elas confessavam seus pecados, eram batizadas e recebiam, assim, a presença, né, o que ele chama de dom do Espírito Santo. Entendeu isso, irmã Adriana? Eu continuei na dúvida assim. No caso, João Batista não pregava que Cristo vinha batizar com o Espírito Santo? Sim, ele E como pregava ele não isso. sabia? Ele não era discípulo de João? Não entendi, irmã. E como Apolo não sabia? Ele não era discípulo de João? Mas João Batista direcionou todos os seus discípulos para seguirem a Jesus Cristo, né? João Batista já tinha morrido e cumpriu o papel dele. E todos os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus Cristo. E nós somos, na verdade, discípulos de Jesus, né? Então, o batismo de João era apenas para arrependimento e para que as pessoas soubessem que Jesus ainda viria. E Jesus já veio aqui, né? Aqui já se passaram mais de 30 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E é como se Apolo, ele começou a pregar, mas ele não sabia que Jesus já tinha vindo e que o Espírito Santo complementaria o batismo. Entendeu, irmã? Ok. Obrigada. De nada. Sara?
Mas é aquelas pessoas que acreditam em Jesus, mas não conseguem deixar o pecado. Isso é um trabalho, né? Por isso que uma parte muito importante que a gente percebe no livro de Atos, Sara, é o arrependimento, não é? Uma pessoa não deixa o pecado porque falta arrependimento. Porque arrependimento, Sara, não é só tristeza, não é só remorso, não é só saber que está errando. Arrependimento é quando você decide mudar por causa de Jesus, né? Arrependimento verdadeiro é quando você sabe que entristeceu Deus, né? E a palavra arrependimento, nós já estudamos lá no livro de Atos também, que é um pare, né? A pessoa verdadeiramente arrependida, ela não vive mais na prática do pecado, né? E essa, claro, Sara, é uma luta constante. Não quer dizer que o cristão arrependido e perdoado, que ele não volte a cometer pecados, mas isso não é um hábito mais na vida dele. É como se ele, de vez em quando, ele escorregasse, vamos usar essa analogia, mas não é algo que a pessoa se joga, né? Porque se a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela não vive mais na prática do pecado. Se a pessoa ainda vive a prática do pecado, não se livrou disso, ela precisa trabalhar mais no seu arrependimento, precisa melhorar a sua fé, precisa pedir ajuda, porque alguns pecados a gente não consegue vencer sozinho. É por isso que existe a igreja, é por isso que existem irmãos e irmãs, para que a gente busque a ajuda deles, né? E isso é muito importante. Se nós conseguimos vencer os pecados pessoalmente, individualmente, Sara, isso é bom, mas tem coisas que a gente acha mais difícil. Então, aí é que é importante você procurar o apoio da igreja. No seu caso, você procurar uma irmã que você possa compartilhar com ela, orarem juntos, para que Deus vá trabalhando no seu coração. Mas eu lhe afirmo, se não houver arrependimento, é muito perigoso. A sua salvação pode estar em risco. Então, precisa procurar o genuíno arrependimento. Porque Jesus ensinou, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E durante a vida cristã, nós precisamos também buscar o arrependimento sempre. E João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 em diante, né, e principalmente o 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, e essa coisa de confessar é reconhecer que a gente está falhando e precisamos da ajuda de Deus. Aí ele diz que o Senhor Jesus, como nosso advogado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmã, é uma luta mesmo. Nossa luta é contra o pecado, mas não, nós que nos declaramos cristãos, que fomos batizados e cremos em Cristo, não podemos viver na prática do pecado. Entendeu, Sara? Amém. Sim. Muito bem. Quem mais que levantou a mão aí? Dani, depois o irmão Paulo. Dani? Está precisando abrir o microfone. Oi. Oi. Quanto à dúvida de Adriana, eu acho que já no próximo capítulo do 19 do... Ô, Dani, eu não sei se os irmãos estão te ouvindo, eu não estou te ouvindo muito bem, não estou compreendendo o que você está dizendo. Se você puder se aproximar do microfone, é muito importante o que você está falando, viu? Agora melhorou? Melhorou agora? Sim, melhorou, Dani. Eu estou falando quanto à dúvida de Adriana. No próximo capítulo do 19, 1-4, Paulo explica bem, né? Quanto ao batismo do Espírito Santo. Exatamente, muito bom, muito bom. A gente tentou passar o contexto para ela, mas bem lembrado, viu, Adriana? A gente daqui a pouquinho vai chegar. Se bem que tem uma complicaçãozinha ali, né, no capítulo 19, que é muito importante deixarmos claro sobre isso. Irmão Paulo. Eu ia fazer próximo do mesmo comentário que a irmã Dani fez com relação à dúvida da irmã Adriana. Está dando para ouvir bem, né? Tá, sim, muito bem. Mas foi muito interessante o ponto que tu colocou aí lá de Mateus, quando João Batista vem preparando, né? É interessante que aqui no texto fala que foram instruídos no caminho do Senhor, né? 25. E com grande fervor falava e ensinava
com exatidão acerca de Jesus. Quer dizer, ele conhecia o batismo de João, provavelmente devia ter conhecido João, né? O texto não fala, mas ele falava com exatidão sobre o batismo, sobre Jesus Cristo, falava sobre a pessoa de Jesus, né? Aí veio essa questão da irmã Adriana perguntando, mas se ele falava de Jesus, ele não conhecia o batismo de Jesus? Eu creio, olhando assim o texto e observando, depois a irmã Dani ainda chegou lá na frente explicando, né, lá no 19, porque ele ouviu falar de Jesus, mas inclusive tem o ponto que tu falou lá, onde João batiza Jesus, e Jesus fala, preciso que cumpra. Ele ainda não tinha passado por esse processo, né, de morte e ressurreição, porque esse batismo de Jesus, de nós, é depois desse processo de morte e ressurreição. Até então, muitos aqui não conheciam, né? Realmente não tinha provado desse. Então, é verdade. Posso ser por esse ponto que, né, ele ainda estava com arrependimento, porém, conforme falou, né, o batismo de Jesus é para receber o Espírito Santo, né? E é verdade. O quê? É morrer e nascer para Cristo, né? E o mais importante aqui, dentro desse contexto, é a presença do Espírito Santo, né? É por isso que a gente deve perceber que o que Apolo pregava não era verdade completa. Estava incompleto, não era o ensinamento exato. Estava faltando a presença do Espírito Santo. Isso é um grande exemplo para nós. O ensinamento tem que ser completo, não pode ser em parte. Apolo estava atrasado em relação, né? Estava atrasado em relação ao único batismo, o batismo que ficou, tá certo? O complemento. João Batista preparou o caminho e o Senhor Jesus veio, né? Assumiu, né? A sua posição de Senhor dos senhores e completou essa questão do plano de salvação para todos. E a gente começa a perceber isso, sim, né? A maneira exata. E eu descobri aqui, irmãos, algo muito importante, o qual eu considero esse o ponto mais importante desse nosso encontro de hoje, da lição 28, que está no versículo 26, a expressão caminho de Deus. Né? Para mim, esse aqui é o ponto mais importante do nosso estudo, é o ponto mais alto do que a gente está aprendendo aqui hoje, o caminho de Deus. E o que os irmãos podem entender sobre essa expressão? O caminho de Deus. Pode falar, irmão. Vou aproveitar também para responder a pergunta aí que você colocou, mas então, eu ia falar exatamente isso, né, que Apolo, ele era vamos dizer assim, um orador persuasivo, né, já que ele estava falando de persuasão, né, mas estava incompleta a mensagem dele, porque ele só conhecia o batismo de João, né. E aí Priscila e Áquila, né, chega para ele e fala, irmão, tá tudo certo até aqui, mas estava faltando isso aqui. E depois a gente vai ver lá em Coríntios, né, que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né, opa, corrige, está tudo errado, né, ninguém é de ninguém, e aí entra a pergunta que você falou, qual é o caminho? Quem é que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Né? Esse é o caminho, né, o caminho é esse. É verdade. Irmão Neves? O irmão Edivaldo já me adiantou um pouco aí. No versículo Atos 19:9, né, faz uma referência, né, sobre o caminho, né, para não se falar mal do caminho. E também em Atos 24:14, né, fala também, né, confesso que, porém, que adoro, né, o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, né, a que chamam seita. Então, o caminho era chamado de seita, né? Então, havia uma perseguição intensa, né, sobre Jesus, porque ele se dizia que era o caminho. Então, a igreja dele tinha essa percepção, né, de uma seita que contradizia os judeus ali, que contradizia, né, que gerava um conflito, né? E, na verdade, era o nascimento, né, da Igreja de Jesus Cristo, né? Sim. Então, ele era o caminho, a verdade, né, e a vida. Então, a expressão caminho nasceu dessa situação toda das informações chegando, né, de todas as direções, né, de Áquila, de Apolo, né? Então,
E tem mais uma outra passagem que eu estava vendo também sobre isso, mas eu acho que essas duas e mais essa que o Edivaldo comentou aí fecha. Sim, então, muito bem. É o caminho, né? Então... Muito bem. Eu vou pedir que um irmão aí que tem a Bíblia na versão fácil de ler, leia o versículo 26 para a gente, a segunda parte, principalmente. Eu sei que o irmão Joel tem, né? Eu sei que o irmão Joel tem, mas como ele está ali com as tosses dele, não sei se ele vai querer ler. Mas o irmão Joel, o irmão Paulo, por favor, leia aí na versão fácil de ler, por favor. Eu estou sem a minha aqui, que a última eu dei. Mas o irmão Joel tem, ele não vai tossir, não. Vai lá. Joel. Vamos lá. Então, vou ler. 19 e 26, leia para a gente. Como vocês podem ver e ouvir, esse tal de Paulo anda persuadindo e desencaminhando muita gente, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas Irmão, não são... 19, você está no 17, é Atos 18, 26. 18, 26? Isso. Pensei que era 19, 26, desculpa. Vamos lá, irmão. Eles falavam sem medo na sinagoga, e, quando Priscila e Áquila o ouviram, o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Pronto, é a mesma repetição. O que eu quero que os irmãos fiquem agora nessa expressão. Priscila e Áquila pegaram Apolo, levaram eles consigo, não é? Provavelmente para casa, e explicaram com exatidão o caminho de Deus. A palavra e a expressão o caminho de Deus representa o quê? Olha a significância disso. Caminho nós sabemos o que é. Só há um caminho. Né? Não adianta pegar atalhos. Então, caminho significa aquela estrada que conduz até Deus. E esse aqui é o próprio caminho que Deus traçou para nós. Existe aqui nessa expressão algo muito importante, que é o caminho que Deus traçou. Não é o caminho que o ser humano considera importante. Não é o caminho que a gente cria. Não é o caminho mais fácil para nós. Mas a expressão, o caminho de Deus, está envolvido nisso. Aí eu pergunto para os irmãos, já vou lhe dar a palavra, irmão Heron. Apolo estava no caminho de Deus? Sim ou não? Sim. Estava? O texto diz que não. Ele estava no caminho sem complemento. Não era o caminho exato de Deus. É isso que eu ia falar. Ele conhecia o Velho Testamento, a Escritura, e veio até João, né, como veio ensinado. Então, ele conhecia até ali. Até então, faltava para ele o conhecimento da chegada de Jesus. Exatamente. Então, o caminho de Deus tem que ser completo. Apolo não estava no caminho completo. Isso. Então, não é só conhecer a nova aliança, né? Sim, então, não é só ler a velha, e nem... então, então, mas, né? Sérgio, sim, mas no versículo 25, na NVI... Leia para a gente, irmão, por favor, Edson. Fora instruído no caminho do Senhor. No versículo 25, a primeira frase diz: fora instruído no caminho do Senhor. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão cerca de Jesus. Muito bem. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Isso. Olha que interessante, eu acho que ele estava no caminho, assim como nós também. Sim. Estava caminhando, somos peregrinos. Né? Nós estamos caminhando. A gente não conhece a verdade toda, não conhece a palavra toda. Perfeito, irmão. Excelente. Essa é a ideia. Conclua, Edson. Fale mais sobre isso. Não, eu só estou fazendo a comparação. Eu acho que Apolo, ele estava no caminho, assim como nós também estamos no caminho. Sim. Ele não conhecia toda a verdade, né? Porque João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não conhecemos toda a verdade ainda. Exato. Né? Então não há contradição aqui da Bíblia. Oi? Então não há contradição aqui, né? Porque essa seria a minha próxima pergunta. Os textos estão se contradizendo? Não. Vamos deixar o Heron falar? Oi?
Não, pode concluir, irmão. Depois não, vou concluir, Edson. Não, eu acho que assim, só respondendo a sua pergunta, se ele estava no caminho, eu acho que estava. Isso. Só que ele é como nós também precisamos da continuidade do ensinamento. Né? Assim como ele teve essa continuidade do ensinamento. Agora, eu acho que é importante saber o seguinte, ele continuou no caminho depois disso? Perfeito, irmão, perfeito. E ele faltava algo que, quando ele descobriu, precisou ser corrigido. Bom. Não é verdade? Ele já estava no caminho do Senhor, mas precisou de uma correção. Não é verdade? Eu não diria correção, mas ele precisou do complemento. Sim, mas assim, por que eu usei a palavra correção? Ele precisou ser batizado de novo? Ué, não sei dizer. Aqui em algum momento diz isso? Eu não sei. E aí, os irmãos? Já vou te dar a palavra, Heron. E aí? Apolo foi batizado novamente? Creio que sim, né? Para receber o Espírito Santo. Cadê o Paulo texto? batizou depois, ano 19, lá o pessoal que só tinha batizado. Cadê o texto aí? Procure aí, enquanto o Heron fala, irmãos, procure aí se Apolo foi ou não batizado. Enquanto Apolo estava em Corinto... Heron, pode falar, irmão. Achou, Paulo? O 19, eu acho que eu vou dar uma olhada aqui, a gente já... Dá uma olhada aí, daqui a pouquinho você levanta a mão. Heron, desculpa a demora, irmão Heron. Pode falar. É que aqui na Bíblia... ele fala um pouco diferente no 18 e 26. Eu vi que o irmão leu aí, e aqui está dizendo assim, ó, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Eles vieram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Duas palavras diferentes aí, ousadamente e pontualmente. Sim, exatamente. São as versões, né? Às vezes versões mais antigas, mais modernas, mas todas elas trazem, né, pelo mesmo entendimento, não é? Expor o caminho com exatidão, com essas palavras que você está usando, vamos dizer que são até sinônimos, né, para isso. Mas o mais importante aqui é que Priscila e Áquila levaram Apolo para casa para fazer o quê? O que eles fizeram com Apolo? Né? O que eles conduziram Apolo? Por que eles chamaram Apolo? Porque algo não estava completo. Apesar de ele ter sido instruído no caminho do Senhor Jesus, não é? Ele entendia tudo que o Senhor Jesus havia ensinado, mas faltava o complemento, como foi dito agora há pouco pelo irmão Edson. Né? Ele não sabia de tudo. Então, os irmãos chamaram ele para complementar. E agora, minha pergunta ele foi corrigido? Porque a palavra correção é importante, né? Quando algo está faltando ou está errado, é preciso fazer corretamente. Por isso que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Alguém encontrou aí? Quem mais levantou a mão aí depois do Heron? Irmão Neves, depois o irmão Marcos. O Sérgio, eu tenho só uma preocupação com isso, com relação a uma passagem onde Jesus diz, né, que muitos, né, dirão, Senhor, expulsei demônios em teu nome, Senhor, fiz a tua obra. Então assim, o caminho é o evangelho. Se não tiver correto, se não tiver dentro daquilo que Jesus instituiu, é um caminho que não vai levar à salvação, não vai levar no objetivo que Jesus está traçando. Né? Então, eu tenho uma preocupação com isso. Assim, para mim, ele não estava no caminho. Ele estava próximo, ele estava na direção do caminho, mas ele não estava no caminho. Ele precisou ser corrigido, precisou ser colocado no caminho. Esse é o meu pensamento. Pode ser que eu esteja errado, tá, irmãos? Mas eu penso vamos juntar isso. Eu estou com o Edson, estava faltando algo. Vamos juntar isso, né? Vamos juntar isso tudo. Eu gostei do que a gente está fazendo agora, porque esse é o debate importante. Sim. Isso aí. Então, vamos juntando essas informações para a gente chegar a uma conclusão. Porque estudar a Bíblia, irmão, ler é assim mesmo, né? Nós precisamos. E terminou que eu te interrompi, irmão Edivaldo. Pode concluir o que você estava falando, irmão. Desculpe. Eu só ia falar de Cornélio, né? Que era um homem temente a Deus. Ser temente é estar no caminho também, mas faltava ali algo, né? Aí vem até ele e diz assim, tá te faltando algo, tá tudo certo até aqui, agora daqui para frente, tá, meu irmão, para continuar nesse caminho, vamos dizer assim, você veio até agora, você tem que atravessar um rio. Muito tá? bem, entendi. Você veio até aqui, agora você
É claro que... continuar nessa jornada. E aí Sim. vamos dizer que é mergulhar em Cristo, né? Muito bem. Olha só, eu sempre tomo Mas um outro o que você cuidado, fez né? hoje vai longe. Sim, eu reconheço, Bom. reconheço que o irmão Neves falou é importante, né? Ficar à risca, né? E às vezes pequenos detalhes são importantes, né? Vocês estão chegando onde eu gostaria muito. Mas olha que interessante, irmão. É por isso que às vezes quando a gente está estudando, nós podemos sim usar outros textos para confirmar. Mas é muito importante ficarmos neste texto, voltarmos, lermos de novo, buscarmos uma compreensão razoável e melhor possível do que a gente está vendo aqui, tá bom? Mas antes disso, de dar continuidade, eu vou deixar aí o irmão Marcos, né? O Marcos já falou? Isso. Não falei ainda. Desculpa, irmão Marcos, depois de Estava você aqui vem o irmão Joel. ansioso, porque você conseguiu despertar, eu acho que em todo mundo, o desejo de falar e dar palpite, é Que muito bom isso aí. E eu também fiquei assim. Mas eu queria dar um exemplo da educação familiar. Então, os pais de família educam seus filhos no caminho do Senhor. Mas isso não significa que que os nossos filhos, quando estão muito novinhos, eles não vão ser batizados. Eles vão ser batizados quando eles tiverem um entendimento. E o que eu quero dizer, né? Não se ensina sobre casamento para os filhos, peculiaridades de casamento, numa idade em que eles não estão apropriados para isso. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Apolo, que ele foi instruído no caminho, mas ele não chegou até aquele momento no conhecimento de outros assuntos, porque ele não teve oportunidade. Quando Deus deu oportunidade para ele, através de Priscila e Áquila, eles ensinaram o complemento, aquilo que estava faltando, entende? E talvez até respondendo o que você havia perguntado anteriormente, né? Se ele havia sido batizado de novo. Bom, ele necessariamente havia
que o caminho de Deus ele tem que ser exato, conforme o irmão Neves falou, é seguir à risca. É seguir à risca. Porque tem o nosso papel e tem o papel de Deus junto com o nosso. Né? Então, a medida... Está aberto o seu microfone, viu, irmão Edson? Um nicho na parede. Irmão Edson? Vai fazer esse nicho também? Acho que ele está... O seu microfone está aberto aí, viu? Isso. Então, assim, é muito importante nós entendermos que o caminho de Deus é a nossa obediência. É a nossa obediência. À medida que nós obedecemos, Deus trabalha em cima da nossa obediência. Então, quando Apolo, ele estava obedecendo parte do ensinamento, não era completo, estava errado. Por isso que ele precisou ser corrigido. E Deus, não vamos nos esquecer que nós cumprimos à risca o ensinamento de Cristo, é essa, irmão Edson, que nos torna conscientes de que estamos salvos, de que estamos no caminho certo. É seguirmos à risca o que a Bíblia diz. Então, é muito importante nós entendermos que a prática de crer, se arrepender e batizar abre espaço para que Deus haja. E como, vou repetir a última vez, né? Para não ficar cansativo. Quando cremos, que é o primeiro passo para a salvação, quando cremos, o Senhor se alegra da nossa fé. Quando Amém. nos arrependemos, nós chegamos onde Deus queria, no arrependimento. Quando nos batizamos, e nós criamos a oportunidade de Deus lavar o nosso pecado, sepultar o velho homem, e aí Deus, então, ele entra a parte dele. Ele nos coloca o Espírito Santo. E uma vez com o Espírito Santo, nós estamos melhor preparados para a jornada. Esse é o caminho exato. Sem tirar nada, sem acrescentar nada. Isso é o caminho de Deus ensinado a Apolo. Se eu não me engano, no capítulo 19, aí no versículo 1, 2, tem um segundo batismo de João. Só que eu acho que não deixa claro quem foram. Deixa o Avaí falar aí, meus irmãos. Sim. É porque a gente está encerrando esse assunto, né? E aí agora o Avaí, por favor, irmão, vamos lá. João disse, é preciso que eu diminua e ele cresça. E mandou que todos os discípulos seguissem o ensinamento de Jesus. E seguir o ensinamento de Jesus é ser batizado. Não a segunda vez. É ser batizado. Porque o batismo de João não valeu depois de Jesus. Exatamente. Irmão Avaí, desculpa, irmão Avaí, foi um erro meu. Você sempre fica aqui no alto esquerdo do meu painel e eu não vi você. Eu tenho que... Não preciso pedir desculpa, não. Tudo que você falou sobre o batismo eu concordo. Com relação ao Apolo, aí eu li várias versões rápidas, que deu um pico de energia aqui, desligou, mas a gente vê duas palavras realmente aí, né? Primeiro, o Apolo ele foi instruído no caminho do Senhor, e ele era fervoroso de espírito e falava e ensinava com precisão, uma das versões que eu li. Falava com precisão. No outro, Apolo e Priscila, Áquila e Priscila pega ele e ensina com mais precisão. Aí você perguntou se ele estava no caminho. Eu vejo que ele estava no caminho, como alguns falaram, mas agora eu vendo aqui, ele estava. Eu não vejo que ele foi corrigido, eu vejo que ele foi instruído com mais precisão. Na sua versão, mais exatidão. Ele já estava lá. E uma coisa que eu acho interessante, você viu, né, os irmãos viram a palavra importante aqui, o caminho do Senhor, e é verdade, mas a atitude de Priscila e Áquila, de não expor ele, mas chamar ele para casa, para conversar e instruir ele estava lá. Olha o que o irmão, acho que foi o Edson falou, né? Ele já ensinava a respeito do Senhor. Ele já ensinava com precisão. O Heron bem lembrou, que tem outra versão que fala com mais exatidão. E depois, acho que o Joel leu... Depois o Joel leu lá o capítulo 19, pelo que eu vi, eu não li o capítulo 19 ainda, mas Apolo ficou numa cidade e Paulo foi para outra. E então não há um batismo ali de Apolo. Eu não vi o texto falando de batismo de Apolo. Apolo fica num canto, continua pregando, Paulo vai para outro. Mas aqui, o que eu vejo dentro desse texto, que realmente é incrível, talvez nem precisaria ir para o 19 hoje ainda, voltaria lá na quarta, que eu vejo Apolo no caminho, corajoso, que mesmo que ele ainda não tinha... Ele conhecia o batismo de João, como os irmãos estão falando, mas ele
de particular, de coração, eu não vejo Priscila e Áquila corrigindo, e sim ensinando o que faltava. Ensinando, porque correção, se ele estivesse ensinando errado. Mas a Bíblia diz que ele ensinava com precisão as coisas do Senhor. Ele não estava ensinando colocando outro ensinamento. Olha o que o texto fala, instruindo no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas, aí tá, o conhecimento do batismo é um só, mas a respeito de Jesus ele sabia. Aí Priscila, vendo isso, com Áquila, vai lá, chama ele e dá mais instruções para ele. É o que eu vi. Entendi, irmão. Olha, nós sempre precisamos tomar cuidado para a gente não se perder em conceitos de palavras, né? Os conceitos são muito importantes. Deixa eu esclarecer algo que já é o momento para a gente esclarecer isso aqui agora, irmãos. Já vou lhe dar a palavra, tá bom, Adriana, e depois Dani. Olha só. Irmão Paulo César tinha levantado a mão também. Paulo César também? Ô, irmão, desculpe, então você será o próximo. Então, olha só. Deixa as irmãs falarem. Só uma correção rápida e muito importante. Correção não, só uma explicação, irmãos. Ser instruído no caminho do Senhor significa, dentro de todo o contexto aqui, que Apolo, ele aprendeu tudo sobre Jesus. Aprendeu tudo sobre Jesus, que Jesus era o Messias. Era o Messias que foi anunciado por João Batista, de forma última. Então, Apolo, como judeu, ele entendia e aceitou que Jesus era o Messias. E foi ensinado desta forma. Então, ele andava neste caminho de reconhecimento de que Jesus era o Messias, era ungido, e ele foi anunciado por João Batista. Porém, ele entendia que o batismo de João Batista ainda estava em vigor. Ainda era o batismo único, porque ele, de alguma forma, Apolo, ele estava pregando um evangelho que ele ouviu de outras pessoas, tá certo? Sobre Jesus, o que ele sabia e o que ele entendia que devia ser pregado sobre Jesus. Porém, este caminho que ele aprendeu não estava completo. Se tornou completo pela história. E a história narra que este mesmo Jesus que ele continuava pregando, este Jesus já havia vindo, já havia ressuscitado, e o mais importante, que a igreja tomou lugar aqui na terra. Entende? Apolo ainda não compreendia que a igreja já existia, e motivada e incentivada pelo próprio Espírito Santo. Por isso que muitos aqui, nesta região, nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, havia uma diferença temporal. O que João Batista pregou, tá certo? Ele andava no caminho, tudo sobre Jesus, mas não entendeu o desfecho da pregação do Evangelho de Jesus até a sua ressurreição. Por isso que ele também desconhecia a presença do Espírito Santo. Oi. Minha internet está um pouco ruim. Leia, eu acho que para definir se Apolo foi batizado ou não, porque fica muito na entrelinha, é só ler 1 Coríntios 2,14. Conseguiu me ouvir? Porque a internet está horrível. Seu áudio está fechado, irmão Sérgio. Ai, desculpe. Adriana, Dani, pode ler para a gente, por favor. Minha internet está ruim, vai ficar falhando. Se algum irmão puder ler. Então, cita aí para mim. Vai ler para a gente. É, 1 Coríntios 2,14. Sim. É isso, irmã? Ora, o homem natural não compreende. Oi? Sim, isso mesmo, pode dar. Ah, tá. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las. É isso mesmo? Sim, porque logo no seguinte, no terceiro, Paulo vai falar até sobre o ministério dele e Apolo. Tá. 1 Coríntios 2, 14 até qual versículo? Eu vou ler aqui, você me ajuda aí.
Deixa eu ver se eu consigo ler aqui na minha versão. Ele bota assim: quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, se ele não tivesse em Cristo, ele não ia conseguir discernir e pregar, como ele pregou em Corinto com Apolo, ou com Paulo. Bom, a gente precisa mesmo continuar lendo, né, para a gente saber a própria instrução depois de Paulo aqui com relação ao Espírito Santo, não é? Vamos lá, vou deixar a Adriana falar para depois a gente concluir. Adriana, por favor. Complementando o raciocínio do irmão Avaí, o que nos dá a entender, ele não estava fazendo errado, apenas incompleto, né? Foi o que Priscila e Áquila deu a ele, o complemento que faltava. Sim, entendo, irmã, entendo, muito bem. Como nós podemos fechar esse assunto, já que, bom, primeiro, irmãos, vocês compreendem a seriedade de análise e pesquisa da Bíblia, do texto? Olha como a gente termina vendo coisas aqui que terminam não se contradizendo, né? Mas às vezes parece que sim. Eu esqueci do irmão Paulo. Irmão Paulo, desculpa aquela hora, tá? Eu não vi, é porque você baixou a mão e eu perdi a ordem aqui. Tranquilo. Ainda no capítulo 18, no finalzinho aí, né? Eu vi o irmão Avaí comentar ali do caminho. A gente começa a ler aqui, depois que ele está na casa de Priscila e Áquila, né, no 26. Eu vou ler do 26 até o 28, bem com calma, para a gente tentar, né, do jeito que tu faz aí quando está começando a fazer seu... Ó, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça, bom, ele conhece a graça do Senhor, né? Haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Então, ele já estava no caminho, ele tinha essa comprovação que Jesus era o Cristo, que ele era o Salvador, né? Se Áquila e Priscila lhe explicaram direitinho para ele, aqui está bem claro aqui que ele com certeza, a gente não achou aqui Apolo sendo batizado, por exemplo, né? Recebeu o batismo e tal, mas, porém, aqui ele está deixando bem claro que o que ele está passando é Cristo é o Salvador, eu preciso de algo a mais. Agora, aqui está aqui, Priscila e Áquila fez o quê? Convidaram para ir para a casa dele e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus a respeito de esse Jesus que ele estava pregando, o que deveria fazer. Entendo, irmão, entendo. Mais uma leitura importante. Heron, para a gente finalizar. Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho. Aí aqui muito bem, gostei disso. Está dizendo aqui assim, ó. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas escrituras, mas seu conhecimento acerca de Jesus ainda estava incompleto. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João Batista. Então Priscila e Áquila se propuseram a ensinar-lhes mais sobre o Senhor Jesus. Na casa de Priscila e Áquila, em Éfeso, reunia-se uma comunidade cristã. Foi nesse período que o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios. É isso aí. Muito bem. Você leu isso de onde? Eu pesquisei aqui, a Bíblia Sagrada, num site que tem aqui, estilodeadoração.com. Sim, entendi. Lembrando sempre, né, que a gente tem que tomar sempre cuidado, porque isso são comentários. Podem ser certos, mas temos sempre que tomar cuidado com comentários extras, né? Muito bem, irmãos.
lições importantes para hoje, para a gente concluir na próxima semana. O assunto mais importante de Apolo, qual era? O que você considera como o maior destaque do assunto Apolo aqui? Porque é um acontecimento no livro de Atos. Apolo chegou aqui, e a gente muitas vezes está lendo os textos, mas a gente não para prestar atenção em certos detalhes. Olha só como ficou o nosso estudo hoje. Como ele ficou embolado, né? Como ele ficou cheio de informações que precisamos organizar elas, tá certo? Mas vamos começar por isso. Aliás, vamos finalizar isso por isso, para a semana que vem concluirmos todo esse texto, do capítulo 18, 24 até o 19, versículo 7, tá certo? Qual o detalhe mais importante desse aparecimento de Apolo? O que nós podemos considerar como fator mais importante de Apolo? Primeiro, irmãos, né, se todos concordam comigo, por favor, entendem que Apolo é uma pessoa que aparece e lhe é dado muita importância. Por que ele se tornou uma pessoa importante para o texto? Por que ele se tornou importante e foi citado com detalhes aqui por Lucas, o escritor de Atos? Porque ele era eloquente? Porque ele nasceu na cidade, uma das cidades mais importantes da época, Alexandria? Era um homem de metrópole? Porque ele pregava de forma ousada? Era um grande pregador? Ou será que é porque era um homem que podia influenciar muitos judeus? Qual dessas respostas, ou se você tem alguma outra, qual delas nós preferimos para ponderar nesse texto? Vou repetir. Porque ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Muito bem, Marcos. Então, esse era algo muito importante de Apolo. Esse homem estava pregando para muita gente. Era um homem muito importante. Ele estava nas sinagogas conquistando coisas que o apóstolo Paulo já estava se desviando, né? Nós lemos no capítulo anterior que Paulo já estava saindo das sinagogas. Mas aqui tem um judeu eloquente, importante, que estava ensinando nas sinagogas e levando muitas pessoas, porque ele ensinava com precisão sobre Jesus. É por isso que o texto dá destaque a ele, que ele entendia exatamente que Jesus era o Cristo. Não podemos ficar, nos preocuparmos com outras coisas aqui, mais do que com isso, né? Betânia, seu comentário importante. Sobre a sua pergunta, o que o texto nos ensina, eu entendi que que o texto ensina que não é suficiente falar ousadamente de Jesus. É preciso compreender a fé perfeitamente. E assim, mostra a Áquila e Priscila o favor que ele fez para o reino e a dedicação para instruir esse irmão no caminho, né? Muito bem. Lembra do assunto que eu comentei com vocês e a gente vai fechar essa semana que vem? Persuasão. Persuadir, muitas vezes, levar a pessoa à exatidão do caminho de Deus. E Apolo, ele era um homem importante e o que o texto destaca é que ele pregava em cima de uma grande verdade, que Jesus era o Cristo. Mas ainda assim, ele precisava da palavra completa. Ele precisava do ensinamento completo. E por isso que Priscila e Áquila se sentiram obrigados, responsabilizados para ajudar Apolo na mensagem completa, porque o caminho de Deus é a sua mensagem completa, não pode faltar nada. E a presença do Espírito Santo, o ensinamento correto do que o batismo faz, porque o batismo, meus irmãos, não se esqueçam, e a gente às vezes está esquecendo disso no texto, o batismo é ressurreição de Jesus.
Batismo é a ressurreição de Jesus e a presença interior do Espírito Santo. E nós vamos perceber que um grupo vai ser encontrado aqui que não tinha a presença do Espírito Santo. E o caminho de Deus, ele é muito sério. E nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós seguimos. Porque nós não podemos seguir pela metade, nem em parte. Nós precisamos seguir o evangelho completo. O irmão Edson nos destacou algo muito importante. Talvez não sabemos tudo, mas o que é preciso para nos aproximarmos de Deus, o que é preciso para fazermos parte da igreja, tem que ser completo. Não podemos chegar ao batismo, não podemos chegar à igreja de Deus se não for tudo. E tudo é crer, se arrepender, confessar, batizar e receber o Espírito Santo. Aí começa a jornada cristã. Se não houver cada um desses passos, a jornada cristã ainda não começou. E nós estamos falando coisas muito belas, fortes, coragem de Paulo, perseguição e os irmãos pedindo a Deus em oração para que Deus desse coragem, mas não vamos esquecer, irmãos, que tem muita doutrina aqui no Evangelho. Tem muito aqui, desculpe, no livro de Atos. E nós precisamos entender que o caminho de Deus ele tem que ser completo. O desenvolvimento, a perseverança, o aprender todas as coisas que eu vos tenho ordenado, fica para depois que você chega na igreja. Mas para fazer parte deste reino, para pregar a verdade que vai salvar muitas pessoas, tem que ser um ensinamento completo. Nós não podemos aceitar, como Priscila e Áquila não aceitaram, apenas o lado bom do ensinamento de Apolo. Eles detectaram algo que poderia atrapalhar a conversão de todos que ele ensinava. Não bastava só acreditar que Jesus Cristo é o Messias, mas o que Jesus ensinou? Qual foi o papel dele na cruz? E o que Jesus fez no cumprimento da sua promessa que enviaria o Espírito Santo? Nisso, Apolo não tinha exatidão. Só para ficar aqui para todos nós, irmãos, é coisa séria. Quando a gente está estudando, olha só quantos assuntos foram lançados aqui. Por isso eu chamo os irmãos para nós lermos, né, cada dia mais. O irmão vai estar sempre cobrando. Irmão, vocês leram o livro de Atos? Leram depois? Porque, irmãos, não é muito fácil, não. Falar sobre batismo aqui, nós falamos somente sobre um pequeno detalhe. E daqui a pouco, no capítulo 19, que vamos ver lá, que assim que eles receberam o Espírito Santo, um começou a falar em línguas e o outro começou a profetizar. Para um mundo hoje que nós não temos nem as profecias, nem esse dom de línguas, como foi falado aqui. Então, se nas coisas mais complexas, né, se nas coisas mais simples nós ainda não temos tanto entendimento, ainda batemos um pouco de cabeça e ainda lutamos para termos razão, imagine nas coisas complexas. Precisamos, irmãos, estar muito preparados para persuadir. Esse é o tema dos nossos estudos, tá certo? A semana que vem a gente volta aos trilhos e vamos estudar e trazer melhor o esclarecimento sobre esse texto. Mas eu agradeço muito todos os comentários feitos, todos são muito importantes e são válidos. Mas se houve alguma contradição ou confusão, ou ainda ficou embolado, irmãos, não vamos nos esquecer. Assunto importante não é fácil. Assunto importante, por quê? Porque ele está apontando para a vida eterna. Quem crer e for batizado, e dentro desse contexto, né, será salvo. Esta é a pura mensagem do Evangelho. E aqui, Priscila e Áquila, e daqui a pouco Apolo, assim como Paulo, precisava ensinar, porque os judeus fizeram tudo para distorcer. Assim como o mundo hoje distorce. É um batismo de espirramento, um batismo por aspersão, é criança sendo batizada, são as pessoas que não têm o tal do dom do Espírito Santo, que fala idiomas e que fala línguas ou outras coisas, e quem não recebe esse batismo não é valorizado. Por causa desses pequenos detalhes, irmãos, que há tanta confusão religiosa. Então, vamos buscar com humildade, irmãos, olhar para esse texto, ler cada palavra, e avancem, vamos ler mais, para a semana que vem, a gente ter instruções mais exatas sobre esse texto. Muito obrigado por todos, e fica aí, espero, que o gostinho de estudarmos para chegar à verdade absoluta sobre esse texto. Que Deus nos abençoe.
Havaí.